A escuridão da noite era densa, quase palpável, e o único som era o farfalhar das folhas secas sob os meus pés. Eu me chamo Elias, um homem de fé, mas naquela noite minha fé seria testada como nunca antes. Caminhava por uma estrada de terra abandonada, ladeada por árvores retorcidas que pareciam garras esqueléticas apontando para um céu sem estrelas. O ar estava pesado, carregado com um silêncio que gritava perigo. Por que eu estava ali? Uma voz, um sussurro em meus sonhos me chamava para este lugar, um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Lembro-me das palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu repetia esse versículo como um mantra, mas o medo era uma criatura viva, enrolando-se em meu peito. A estrada me levou a um portão de ferro enferrujado, o portal de um antigo cemitério. O nome, quase legível, estava gravado na pedra repouso esquecido. Um arrepio percorreu minha espinha. Era aqui que a voz me guiava. Empurrei o portão, que rangeu em protesto, um som agudo que cortou o silêncio sepulcral. Lá dentro, as lápides se inclinavam como dentes quebrados, cobertas de musgo e esquecimento. A lua pálida e doente surgiu por entre as nuvens, lançando sombras dançantes que se contorciam e se esticavam, zombando de mim. Senti olhos sobre mim, uma presença antiga e malevolente que observava cada passo meu. O que poderia ver aqui que exigisse minha presença? Que mistério se escondia sob esta terra profanada? Continuei a andar, meu coração batendo descompassado. Então, eu vi, no centro do cemitério, sob um carvalho morto cujos galhos pareciam braços em agonia, havia um túmulo diferente dos outros. Era feito de mármore negro, sem nome, sem data, apenas um símbolo estranho gravado na superfície, uma serpente que mordia a própria cauda. A presença que eu sentia emanava daquele lugar. O mal estava concentrado ali. Aproximando-me, o ar ficou gelado, e um sussurro sibilante encheu meus ouvidos. Não mais em um sonho, mas aqui, real e aterrorizante. Eram palavras em uma língua antiga, profana, promessas de poder, de conhecimento, de tudo o que o coração humano deseja em sua fraqueza. Era a voz do tentador, a mesma que ecoou no Éden. Tudo isto te darei, se, prostrado me adorares. A passagem bíblica ecoou em minha mente. A tentação era sutil, uma névoa venenosa que tentava se infiltrar em minha alma. Eu sabia que estava diante de um mal primordial, uma entidade que se alimentava do desespero e da dúvida. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ali estava ele, não como um leão, mas como uma sombra, oferecendo o mundo em troca da minha alma. O medo ameaçou me paralisar, me dizendo para correr, para abandonar aquele lugar amaldiçoado. Mas a voz que me trouxe aqui, a voz suave e firme de Deus, também falou ao meu coração, não para fugir, mas para resistir. Lembrei-me do apóstolo Paulo: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta não era uma batalha física, mas espiritual. Minha arma não era uma espada, mas a minha fé. Ajoelhei-me, não diante do túmulo, mas diante do meu Deus. O chão estava frio e úmido, mas não senti. Fechei os olhos e comecei a orar, não com palavras de medo, mas com palavras de autoridade. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, espírito imundo. Este lugar não te pertence. As almas que aqui repousam pertencem a Deus. Minha voz, a princípio trêmula, tornou-se firme, ecoando pelo cemitério. O sussurro demoníaco se transformou em um rugido de fúria. O vento uivou, chicoteando os galhos das árvores. As sombras dançaram com mais violência, formando rostos contorcidos de agonia. Senti uma pressão esmagadora, como se o próprio ar tentasse me sufocar. A entidade não desistiria facilmente. Ela me mostrou visões de meus maiores medos, de minhas falhas, de minhas dúvidas. Tentou me convencer de que eu era fraco, indigno, um pecador sem esperança. Mas a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Clamei por essa promessa. O sangue de Cristo me purifica. Gritei contra o vento uivante. A cada palavra da Escritura que eu declarava,
A pressão diminuía. A cada oração, a escuridão parecia recuar um passo. A batalha espiritual se intensificou. O chão tremeu sob meus joelhos. O túmulo de mármore negro começou a rachar, e uma fumaça escura e fétida começou a vazar das fissuras, sibilando como 1000 serpentes. Era a manifestação física do mal que estava sendo expulso daquele lugar. Eu não parei de orar. Invoquei o poder do nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Lembrei-me da armadura de Deus descrita em Efésios. Vesti o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calcei os pés com a preparação do evangelho da paz. Empunhei o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno, usei o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não estava mais sozinho naquele cemitério. Anjos estavam ao meu redor, guerreando comigo. De repente, com um estrondo que abalou a terra, o túmulo de mármore negro explodiu em 1000 pedaços. A fumaça escura subiu aos céus em um grito final de derrota e se dissipou na noite. E então o silêncio, mas este não era o silêncio pesado e opressor de antes. Era um silêncio de paz. A lua brilhou mais forte, banhando o cemitério em uma luz prateada e serena. O vento se acalmou, tornando-se uma brisa suave. Levantei-me, exausto, mas vitorioso. O mal que assombrava aquele lugar por séculos havia sido quebrado. Olhei ao redor e as lápides não pareciam mais ameaçadoras. Pareciam apenas monumentos de descanso, finalmente em paz. A presença maligna se fora, substituída por uma sensação de santidade e tranquilidade. Caminhei para fora do cemitério, o portão de ferro não rangeu mais. A estrada de terra parecia menos assustadora sob a luz da lua. Eu sabia que minha jornada não havia terminado. O inimigo continua a vagar, procurando a quem possa tragar. Mas naquela noite, eu aprendi uma lição poderosa. Não importa quão densa seja a escuridão, a luz de Cristo é sempre mais forte. Não importa quão assustador seja o vale, Ele caminha conosco. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Esta é a nossa promessa. Se você está enfrentando suas próprias batalhas, seus próprios vales de sombra, não desista. Clame pelo nome de Jesus, use a armadura de Deus e resista firme na fé. A vitória já é nossa. O que eu vivi naquela noite foi um lembrete terrível, mas poderoso, de que a nossa luta é real, mas o nosso Deus é mais real ainda, e nele somos mais do que vencedores. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, compartilha para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas em suas lutas. Inscreva-se no canal para mais testemunhos de fé e poder. Que a paz de Deus esteja com você.